em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o óleo da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os outros da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, do volume 1, trecho 53. Os méritos da cruz. No lugar da cruz que tinha até agora, Luísa recebe outra muito maior. Uma manhã, 14 de setembro de 1899, era o dia da exaltação a Santa Cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude e da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz te dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. E continuava Jesus: queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mínimos centavos, como são as pequenas cruzes, até as maiores somas, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens, que são tão ávidos por ganhar um centavo temporal, que logo deverão deixar, não se preocupem em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, benignamente lhes ofereço a oportunidade, em vez de apreciá-la, se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que a entende ao contrário. Então aqui Jesus conversando com Luísa, falando sobre a virtude da cruz. E ele fala, todo o livro do céu, mas principalmente assim, nesses volumes que é de 1 ao 10, que é da santidade humana, Mas assim, todo o volume o livro do céu, Jesus sempre, fala muito sobre a cruz, o valor dos sofrimentos, das cruzes, o quanto é valioso passar pelo sofrimento, aceitar as cruzes, A cruz, a virtude da cruz, ela embeleza, a alma, a nossa alma. E o mundo hoje está muito distorcido, As coisas do dia a dia de hoje, nos dias de hoje, tudo ao nosso redor faz que as pessoas cada vez mais rejeitem a cruz, Então as mídias sociais,
a TV, propagandas, tudo, né, no decorrer dos séculos, né, foi, né, passando essa mensagem, né, de que não é bom sofrer, que a pessoa tem que sempre, assim, aquela mensagem, né, de felicidade, só felicidade, de curtição, né, de prazeres, e sempre escarneceu com a cruz, né, e sempre fez que as pessoas olhassem a cruz de modo negativo. E assim, infelizmente, também está dentro da igreja, né, não se fala tanto mais sobre o valor do sofrimento, o valor da cruz, né, então evita-se falar sobre o sofrimento, né, o quanto é importante passar pela cruz, né, porque é pela cruz que revela quem somos, né, mostra a nossa pequenez. A cruz revela o nosso nada, né, o quanto somos ruins, né, a cruz nos mostra o caminho que a gente está traçando, né, as decisões erradas que estamos tomando. Então, a cruz tem a virtude de nos mostrar, né, as atitudes erradas, né? Então, ela nos revela, né? Nos revela quem somos, o que estamos fazendo de errado, né? A cruz é um alerta para nós, né? De que a gente não está fazendo algo correto, né? Na nossa vida. E também, como falei, mostra o nosso nada, né? Porque o ser humano é muito soberbo, muito orgulhoso, acha que tem poder, né, em si mesmo, né? Acha que não precisa de ninguém, né? Que a força está nela mesma. Então a cruz vem mostrar o seu nada, né? Um exemplo na doença, né? Então muita gente se acha poderosa, melhor do que os outros, né? Acha que é inabalável. E às vezes Deus manda uma cruz no sofrimento através de uma doença, né? Que a pessoa fica impossibilitada de fazer algo, né? Fica dependente de outros. Então ali revela enquanto ela não é ninguém, né? Enquanto somos nada, né? Se não for pela mão de Deus a nos sustentar, a nos dar saúde, né? É um instante nossa vida se vai, um instante a gente adoece. Então não é nada, né? Não somos assim, todo poderoso, né? Então o mundo nos levou, né? Essa vontade humana desordenada, e o mundo, né, com todas as suas propagandas, nos mostra, nos fez enxergar e olhar como se fôssemos poderosos em si mesmo, né, que temos algum poder, né, que somos alguém por si mesmo. Nós não somos nada, né? Então a cruz nos revela isso. E Jesus fala aqui, né, falando para Luísa, né, de quantos, né, centavos se adquirem, né, com os sofrimentos, né? Então, o Senhor nos manda, né, vai nos mandando de pequeno, né, e vai aumentando as cruzes de acordo com que a criatura ali, de acordo com que a gente vai crescendo e entendendo, né, tendo conhecimento da virtude da cruz, do benefício do sofrimento, né, para a nossa purificação, para a nossa santificação. Então, dependendo da situação do que a pessoa está, em que estado a pessoa está, que caminho a pessoa está levando, né? Então, a cruz depende muito de cada pessoa, né? Então, o Senhor vai mandando, né, pequenas cruzes que Jesus fala aqui, né? Que são os centavos, né? Os mínimos centavos, né? Que são pequenas cruzes, né? Coisas pequenas do dia a dia, né? Às vezes no nosso dia a dia essas pequenas cruzes vêm, né? Algum aborrecimento, alguma situação para nós praticarmos a paciência, alguma cruz referente a para que pratiquemos a paciência,
né? Então a cruz vai aumentando de acordo com que a alma vai se fortalecendo, a alma vai adquirindo conhecimento, né? Vai crescendo, né? Na confiança, naquela confiança mútua, né? Na confiança em Deus e a confiança de Deus em nós mesmos também, né? De nos confiar cruz maiores. E ele fala, né? Que loucura humana, né? Porque a visão humana está tão distorcida que vê totalmente negativa a cruz do sofrimento, né? Tem repugnância de sofrer, né? Que quando o Senhor, né, por amor e misericórdia, enviou a cruz para a purificação de uma alma, para a santificação de uma alma, para fazer ela retornar para Jesus, né, ver quem ela é, em vez de ela agradecer a Deus, né, honrar a Deus, glorificar a Deus por meio dessa cruz, ela, pelo contrário, né, ela ofende, ela desperdiça essa oportunidade, né, tão preciosa, que é a cruz. Então, em vez de apreciá-la, eles se indignam, né, ofende a Deus, né. Então, é tanto que Jesus fala, que loucura humana, né, porque parece que entendem ao contrário. E é isso mesmo, né? Então, a pessoa da vontade humana, ela é totalmente desordenada, né? A vontade é desordenada, né? Os pensamentos é desordenada, a visão é distorcida, os sentimentos é desordenado, né? Não é equilibrado, ordenado. Então, ela tem uma visão totalmente distorcida de tudo, né? Então, ela não sabe analisar as coisas com os olhos de Deus, né? Se não for Deus para não guiar a nossa visão, não mostrar a verdade, a gente vai olhar totalmente distorcido para tudo, né? Então, por isso que Jesus fala, né, aqui que elas entendem ao contrário, né? Porque sem Deus, realmente, né, sem estar unida a Deus, realmente se entende tudo ao contrário, né? Não tem, né? Para elas é uma loucura sofrer, não tem cabimento, né? Elas acham que não merece sofrer, então o ser humano, né? Na sua soberba, no seu orgulho, né? Na sua visão distorcida, acha que não merece o sofrimento. Né? Minha dileta, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outro alvo senão a cruz, e esta te bastará por tudo. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente é a cruz que tens levado até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora levaste, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor de teu amor. E outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti, né? Então, como eu falei, né? O Senhor, Ele vai mandando graus, né? Tamanhos de cruzes, né? Que como Ele falou aqui para Luiz e é para nós também, né? Ele começou com uma cruz menor, né? Então, Luísa era crucificada, né? Ela tinha as cruzes do sofrimento dela, mas era um nível, um grau, né? Um nível, né? Ali, então vamos dizer assim, ela ia aumentar o nível, né? Então a cruz que ia descer, né? Para crucificar ia ser maior, né? Porque aquela cruz que ela tinha, né? Que ela era crucificada, né? Aquela cruz que ela carregava, ela não cabia a ela como se fosse, já estivesse assim, menor que ela, né? Então não cabia, ela nunca conseguia se crucificar completamente na cruz, porque era menor, era pequena. Então ia descer uma maior. Então é assim na nossa vida, né?
esse exemplo que o Senhor está mostrando com referente à cruz, são, né, os sofrimentos que vêm, os graus de sofrimento, o tamanho de sofrimento, né, vai se aumentando, o Senhor vai mandando pequenas faísquinhas de cruzes, pedacinhos de cruzes, né, cruz menorzinha, um sofrimento médio, vai de acordo com o que a alma suporta, né? O Senhor não vai nos enviar uma dor, um sofrimento maior do que aquilo que a gente não é capaz de suportar, né? Então Ele vai enviando de pequenas, de cruzes pequenas e vai aumentando, Ele vai fortalecendo, Ele vai purificando, vai santificando, né? E com cada cruz que Ele vai enviando, né? Então Ele vai embelezando por etapa aquela alma por meio dos sofrimentos. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto outras vezes. Eu tomei-a, estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado, a rainha mãe e muitos anjos. Quando chegavam junto a mim, tiravam-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinha trazido muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e levou-a para o céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. Então, assim, os sofrimentos, né, no céu, assim, os bem-aventurados, eles se alegram, né? Então, é uma alegria, né? No céu, né, lá é as cruzes, então é um grande privilégio, um grande presente, né? Então, os bem-aventurados se alegram, se rejubilam junto com Deus, né? Pelas cruzes e os sofrimentos que a criatura aceita, que a criatura é benignamente ali, é aberta, né? Ela aceita o sofrimento, é resignada à vontade de Deus, não murmura, não reclama, né? Então, esta cruz que é levada para o céu é uma grande glória, né? Uma grande glória para Deus, né? E é um ouro, né? Um ouro divino que a alma adquire, né? No céu. Então, é uma grande festa, né? Para todos os bem-aventurados, é uma alegria para nossa mãe rainha, é uma alegria para nosso Senhor, né? Ele ali exibindo a cruz, aquela cruz, né? Daquela filha que se resignou à sua vontade, que sofreu com amor, com alegria, aquela cruz que ele enviou, né? Que a maioria das pessoas, né, renega e cospe na cruz que o Senhor envia com tanto amor para a santificação, né, para a purificação de uma alma. Então é a grande alegria para Jesus, né, exibir, digamos assim, aquela cruz que ele enviou, né, para uma filha que está aqui na terra, né, é com muita alegria que ele exibe, né, para os bem-aventurados no céu, né, de uma filha que se resignou, que abraçou a cruz, que amou a sua cruz, que se alegrou e passou pela sua cruz em paz, confiante em Deus. Então, deixa eu continuar. Suas próprias mãos começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia, os anjos de São João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal contentamento e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contentamento de Jesus. Então, assim, todos se beneficiam dessa cruz, né? Então, todos participam, né? É a participação, né, de todos, né? Quando uma alma aceita aquela cruz que o Senhor envia, né? Então, o Senhor crucifica com muita alegria. Quando a alma se resigna e aceita a vontade de Deus e os benefícios daquele sofrimento, não é só para aquela alma. Então, é uma glória para Deus, é uma honra e glorificação para Deus, né? Mas também
todos se beneficiam, né? Os bem-aventurados, as almas, principalmente as almas do purgatório, né? Então, são grandes, assim, são as grandes beneficiadas, né? Ali são as almas do purgatório. As almas que aqui ainda vivem também são beneficiadas, então todos participam, né, dessa cruz, dos benefícios de que essa cruz, que aquela alma está aceitando e vivendo, né? Então, ela passa em nome de todos e por todos, né? Um filho da divina vontade que passa por um sofrimento, né? Então, ela oferece em nome de todos e aceita, né, passar por aquela cruz, porque ela entende, né, o benefício daquela cruz. Ela confia em Deus e sabe que aquilo tem um para quê. Sabe que, né, todos vão se beneficiar daquela cruz que ela está passando. Então ela passa muito em paz, porque ela sabe que Deus, ele tá no controle de tudo, né? E a alma não passa sozinha pelo sofrimento, né? Jesus não permite que a alma passe pela cruz só, né? Jesus, ele carrega a cruz junto conosco. Ele fica ao nosso lado, nos dando força, né? Nos pondo de pé para suportar aquela cruz. Então Jesus não nos abandona, né? Ele envia o sofrimento, envia as cruzes, mas ele carrega conosco, né? Ele, digamos assim, ele carrega mais da metade daquela cruz, né? Ele nos ajuda a carregar, né, aquele sofrimento, ele nos apoia, ele nos dá força, né? Ele nos ergue, nos levanta. Então a gente não passa pelo sofrimento sozinho. Então, filho da divina vontade entende, né? Então, quem tem o conhecimento dos benefícios da cruz, passa com alegria, né? Com confiança em Deus, com coração, alma em paz, né? Feliz porque está dando glória a Deus por meio daquela cruz, tá beneficiando os bem-aventurados, principalmente as almas do purgatório, as almas que ainda estão vivas aqui vivendo na terra. Então, né? É só benefícios, né? Só benefícios. Deixa eu continuar aqui. Muitas almas do purgatório foram libertas, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos, está vendo? Então, quando a gente passa pelo sofrimento, como eu disse, né? As almas do purgatório são beneficiadas, né? Elas são libertas, né? Então, Jesus é maravilhoso, né? Porque faz todos ser participantes, né? Daquele sofrimento que aquela alma passa. Então, nada é desperdiçado, né? Jesus não desperdiça nada, é muito valioso. A cruz do sofrimento é muito valioso, né? Jesus é maravilhoso, né? Porque quantos, né, se beneficia, quantas almas são libertas, né? Quantas almas que estão no pecado são convertidas por causa de um sofrimento que a gente passa, para a gente aceitar aquele sofrimento. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao ser trespassada as mãos e os pés com os pregos? Mas especialmente nos pés era tanta atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: meu filho, hoje é um dia de graça. Quero que ele participe todas as vossas penas. Não lhe resta outra coisa que ele atravessar o coração com a lança e lhe renovar a coroa de espinhos. Então, assim, a mamãe também está do nosso lado, né? Isso também aqui nos fala, né? Que a gente sabe onde o nosso Senhor está, onde Jesus está, a nossa mãe também está, né? Então, a nossa mãe está do nosso lado também, intercedendo por nós, né? Ela está do nosso lado, nos apoiando também. Afinal de contas, ela é a nossa mãe, né? Então, ela está sempre do nosso lado, né? No meio do sofrimento daquela cruz que a gente passa, né? Então, Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado.
Os anjos tomaram uma coroa de espinho muito densa, deram-na na mão da Santíssima Virgem e ela mesma cravou minha cabeça. Que dia memorável foi para mim de dores, sim, mas também de contentamentos, de penas indivisíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu do meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das penas. Como eu disse, né, Jesus não sai do nosso lado. Né? Jesus nos ajuda a suportar aquele sofrimento, aquela dor. Né? Aquela cruz que é nos enviada, Ele não deixa a gente passar e carregar sozinha. Né? Ele fica o tempo todo do nosso lado. Né? Para nos dar força, para nos sustentar. Porque senão a gente não suporta. A gente não é capaz de passar pelo sofrimento só. Né? Então aqui com o Luiz e assim também conosco. Ele passa pelo sofrimento ali do nosso lado. Não desgruda da gente de jeito nenhum. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recreando com os seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meu sofrimento as havia libertado daquelas penas. Então assim, né, como é precioso a cruz, né? Quantas almas a gente não ajuda, né? Quando a gente se aceita a vontade de Deus, quando a gente abraça a cruz, assim como Jesus abraçou a sua cruz por amor a nós, para nos salvar, nos libertar, né? Quantos benefícios, né? Quantos méritos, né? Jesus conquistou para nós através da cruz, né? E quantos benefícios, como aqui mostrou no trecho, né? Quantas almas é libertada pelo sofrimento, né? Que a gente passa, né? Quantas almas que estão no pecado, né? São convertidas por causa do nosso sofrimento. Então, assim, é um presente, né? A cruz é o amor de Deus, né? Para conosco, né? Para nos tirar do caminho errado que a gente tá percorrendo, até para mostrar que aquele caminho não é o caminho que é certo, não é o caminho que é da vontade dele, né? Ele permite a gente passar, né? Por aquele caminho que a gente escolheu, né? Então a cruz vem para mostrar que, ó, tá vendo? Esse caminho não foi certo que você escolheu. Olha o resultado. Então ele permite a gente passar pelo sofrimento das nossas escolhas, né? Para mostrar que não foi o caminho correto que a gente tomou, né? Não foi a decisão correta, né? A cruz nos purifica, a cruz nos santifica, a cruz nos embeleza, né? Então é muito precioso, né? Conhecer essas verdades. É muito precioso conhecer essas verdades, né? A verdade que Deus nos envia. Quanto é importante a gente conhecer, né? Porque é um grande presente para nós o sofrimento, né? Então, amém, filha de Jesus, eu confio em vós.